Graça e paz, família. Só ajustar aqui. Tecladista, tu vai pregar com hoje, hein? Metade da unção vem de mim, metade da unção vem de ti aí, ó. Só levantar a mão assim, manda fogo. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele, ainda bem que você veio no culto hoje. Fala para ele, está preparado para ouvir Deus? Não me atrapalha. Não fala comigo mais. Eu vou tirar uma foto contigo agora, para a gente não conversar na hora da palavra. Aproveita, tira a foto com essa pessoa, faça uma selfie, nos marque nas nossas redes sociais. Cadê a rede social da igreja? Mídia, atenção, mídia. Redes sociais da igreja. @Família Belém. Como é esse tracinho o nome? Underline, underline. Pronto. Aprendendo aí, ó. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso 45. Essa mensagem, eu já ministrei ela 2 anos atrás. E hoje Deus me fez meditar nessa mensagem. E eu acabei fazendo uma nova roupagem para ela, um novo título. Mas quem estava aqui há 2 anos atrás vai lembrar dessa palavra. Há 2 anos atrás eu dei o título para essa mensagem, a dor é obrigatória. Alguém lembra dessa palavra? Tem gente que está sentindo dor até hoje. A dor é obrigatória. Mas hoje nós vamos meditar sobre o título, escolha a melhor dor. Já que ela é obrigatória, então vamos escolher a melhor dor. Eu queria pedir para a galera do GIPS sentar, tem muito GIPS ali atrás. Só quem está servindo, não vamos dispersar. E o tema de hoje é, escolha a melhor dor. Mateus 5, 45. Diz assim: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer para o mal e para o bom, e vinha a chuva sobre o justo e injusto. Pai, essa é a porção da Tua palavra, a qual nós vamos meditar essa noite. Convém, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Nós declaramos, Pai, os céus abertos sobre esse lugar, que o Senhor invada esse lugar com os Teus anjos ministradores, Pai. Nós sentimos, Senhor, algo diferente nos céus dessa igreja essa noite. E nós queremos declarar que cada coração aqui, Senhor, seja uma terra fértil para receber essa palavra, e essa palavra venha, Senhor, germinar dentro de nós. Que nós possamos sair daqui essa noite com a convicção, Senhor, das melhores escolhas, e que a gente possa alinhar a nossa vida com a melhor escolha. Nós declaramos, Pai,
que caia por terra toda distração, tudo aquilo que vem roubar a semente, Deus. E nós declaramos que todos que adentraram nesse lugar possam receber aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Para o louvor do teu nome é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar? Nós tivemos um momento muito bom e muito forte de louvor agora. E eu particularmente, eu fui salvo pelos louvores entoados naquele culto. Eu consegui absorver a palavra dentro dos louvores e eu tomava aquelas palavras como verdade. Eu, antes de me converter, eu fiquei frequentando a igreja evangélica durante 6 meses. E o que mais me impressionava eram os louvores entoados. Talvez por isso que eu ainda tenho um sonho de cantar no louvor, de estar no louvor. Porque eu fui alcançado pelo louvor. E esse louvor, Te Entregamos Nosso Viver, que a gente cantou, o primeiro louvor era o que cantava naquela época que eu frequentava a igreja evangélica, que eu não era evangélico ainda. Há 25 anos atrás. Eu tenho 30, eu ia novinho para lá, entendeu? E o louvor, eu recebi aqueles louvores como decretos, e eles são decretos no mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores, e Ele recebe aquilo que a gente canta. Às vezes a gente canta de forma repetida, a gente apenas canta aquelas canções, mas o mundo espiritual está recebendo essas palavras. E nós decretamos essa noite, nós falamos, Te entregamos o nosso viver. Nós falamos, eu preciso de um renovo. Nós falamos, eu cansei de ser eu mesmo. Nós cantamos, eu só quero você. E nós cantamos, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Até o final da mensagem, Deus vai requerer de nós o que nós falamos. Nós falamos, eu só quero você. É tudo sobre você. É tudo para você, Jesus. Eu preciso de um renovo. E eu cansei de ser eu mesmo. Te entregamos todo o nosso viver. No livro de Mateus, nós lemos que o sol nasce para todos. Ele nasce para o mal, para a pessoa que é mal. Ele nasce para a pessoa que é boa. A chuva vem para o justo, mas também vem para o injusto. O dia mau, ele acontece para todos nós. E é muito comum pela teologia que foi ministrada, que foi ensinada no decorrer da história, a gente querer associar a nossa estação, o que nós estamos vivendo, com a realidade espiritual que a gente está vivendo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue justificar, e a gente olha para a nossa vida espiritual buscando uma resposta. É um dia mau quando ele chega, a gente olha, o que eu estou fazendo? Que pecado eu estou cometendo? Por que esse dia mau veio? A gente associa as nossas conquistas terrenas com a nossa vida espiritual. Está vendo? Olha, Deus está me abençoando, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Olha, então significa que essa pessoa está debaixo do favor de Deus. Não necessariamente.
Não necessariamente. A gente associa a nossa vida espiritual, não, eu estou bem espiritualmente, então eu sou blindado do Senhor, a doença não vai bater na minha porta, o dia mau não vai chegar, a dor não vai chegar, e quando ela chega, ela nos desestabiliza, e a gente fica sem entender. Deus, mas eu estou orando, Deus, mas eu estou sendo fiel no dízimo e nas ofertas, Deus, mas eu estou indo na tua casa, eu estou te adorando, e mesmo assim, essa enfermidade veio sobre a minha vida, essa enfermidade veio sobre a minha família, esse ente querido eu perdi, veio a morte, veio o luto, vem várias coisas, e você não entende o que está acontecendo, e a gente associa que pelo fato de eu estar vivendo uma vida espiritual boa, nada vai me alcançar. E isso não é verdade. A dor, ela é obrigatória. Ela acontece sobre a vida de todos nós. O dia mau vem sobre a vida de todos nós. Todos nós. A gente acha que se a gente fizer tudo certinho, a gente vai estar blindado. Não vai estar. Ele nunca falou que o mal não ia acontecer com a gente. Ele sempre prometeu que Ele estaria conosco, que Ele estaria nos carregando, que Ele estaria nos direcionando, que Ele estaria ali nos livrando, que Ele estaria com a gente na cova do leão, que Ele estaria com a gente na fornalha ardente. Só que às vezes a gente não entende aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ouve. Na maioria das vezes, Deus não vai fechar a boca do leão. O leão vai nos comer. Na maioria das vezes, quando você entrar numa fornalha, você vai se queimar. Mas mesmo assim, Ele continua sendo Deus. Mesmo assim, Ele não te desamparou. Mesmo assim, Ele não se esqueceu de você. Quando eu falo de dor, não tem como não falar de um homem chamado Jó. Jó, ele entra na história por superar a dor. Em Jó 14, verso 1 diz: como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor nasce e depois murcha, como uma sombra passageira, some depressa. Verso 2. Ele está dizendo aqui que a nossa passagem na terra ela é muito rápida e a nossa vida ela é muito frágil. Ele fala, como é frágil o ser humano, a sua vida é breve e cheia de aflições. A maioria de nós vamos chegar lá nos 80 anos. Poucos vão chegar nos 100. É um período muito curto. Jó está falando, a nossa vida é breve, mas ela também é cheia de aflições. As aflições acontecem para todos. Eu acredito que Jó é um dos homens que mais sofreu na Bíblia. Ele perdeu tudo no mesmo dia. Ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, tudo no mesmo dia. E acredite, Jó
não tinha dado brecha. Jó estava levando uma vida espiritual, a qual o próprio Deus dá testemunho de Jó. Olha o meu servo Jó, ele chega para Satanás, olha o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Jó era tão íntegro e reto e se desviava do mal, que ele orava pelos pecados dele, pelos pecados dos filhos, dos familiares, dos amigos, pelos pecados ainda não cometidos. Ele já estava orando. E mesmo assim, aconteceu tudo isso na vida dele. A gente vê outra história, como de Ruth, que perde o marido, fica viúva. E ficar viúva naquele período significava um decreto de solidão, um decreto de pobreza, um decreto de viver à margem da sociedade. Por quê? Porque a mulher não trabalhava, não tinha como se sustentar. Então uma mulher se tornar viúva, significava destruir tudo que ela construiu. Mas esse dia de dor chegou para Ruth. A gente vê Davi, ungido pelo profeta, declarado rei de Israel. Olha, Davi, o Senhor te escolheu para ser rei de Israel. O que acontece com Davi no dia seguinte? Foi para o palácio? Não. Foi cuidar de ovelha. Foi limpar cocô de ovelha. Depois ele vai para o palácio, chega no palácio lá, Daú fica com ciúmes dele, começa a querer matá-lo, ele tem que fugir. O homem que tinha a unção de Deus para ser rei, estava sendo perseguido pelo antigo rei. O homem que era para estar governando, estava fugindo, por causa de um ciúme de um rei. José, um filho predileto, o filho preferido, tinha uma túnica especial. O dia mau chegou para ele também. Foi vendido pelos seus irmãos. Na verdade, os seus irmãos tentaram matá-lo. Depois ele é vendido pelos seus irmãos. Ele vai para uma terra que não é a dele. Ele de um homem livre se torna um escravo. De um homem com promessas de Deus, ele se torna um escravo. De um homem que sonhava sonhos proféticos, vai para o Egito ser humilhado. Temos muitas histórias de dor na Bíblia. Temos uma de um homem que esse sim, talvez você possa falar, não, mas Jó no seu interior achava que a justiça dele e tal. A gente pode falar de José, não, José começou a se vangloriar e por isso que Deus permitiu isso na vida dele. A gente pode falar, não, Davi no seu coração já queria ser rei, por isso que Deus permitiu. Mas e Jesus, que não pecou e sofreu, e muito. Jesus sofreu tanto que a Bíblia fala que ele soa sangue. Jesus sofreu tanto que ele declara, olha, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Um homem imperfeito, que foi traído, condenado, humilhado e morto. A dor é obrigatória. Todos nós vamos passar por dores na nossa vida.
Mas existe algo bom na dor. A dor, ela dá para nós um futuro. Ela dá para nós o próximo passo. E ela entrega para nós o nosso destino. Vou repetir. A dor dá para nós um futuro, dá para nós um próximo passo, dá para nós um destino. Se alguém começa a sentir aqui, no final do culto, uma dor de cabeça, no final do culto, uma dor na coluna, essa dor vai te dar um destino. Ou você vai parar na farmácia ali, comprar um remédio e tomar. Ou você vai numa UPA, vai no hospital ser medicado. Ou você vai chamar ali a intercessão e falar: ora por mim aqui que eu estou com dor de cabeça, Mas a dor, ela vai gerar para nós um destino. A dor nos tira da zona de conforto e nos leva para um destino. Ninguém passa por uma dor e fica no mesmo lugar. Todo o processo de dor na nossa vida é um reposicionamento de Deus para algo que Ele quer nos entregar ou nos moldar para que a gente possa viver. Todo o processo de dor vai gerar em nós uma modificação. É impossível eu sentir dor e permanecer no mesmo lugar. Deus não nos livra da dor, mas Ele nos ensina a passar por ela. Ele nos posiciona. As dores são permissões divinas para nos levar a um lugar que você jamais iria. Vou repetir. Dores são permissões divinas para te levar a um lugar que você jamais iria. Jamais iria. E a dor te leva. Eu acredito que é por isso que o Legendários está dando tanto certo. Porque não tem volta. Você chegou, você entrou, meu amigo, ninguém desiste. Desistir não é uma opção. E você tem que enfrentar um caminho de dor, um caminho doloroso. E a dor, ela vai te impulsionar para você continuar. A dor nos tira da zona de conforto. Jamais José sairia da casa do pai se ele não fosse vendido pelos irmãos. Jamais. Mas a concretização da promessa de Deus não estava na casa do pai, estava no Egito. E Deus precisou levar José para o Egito. Então como é que Deus ia fazer José ir para o Egito, se jamais José ia sair da casa do pai? O processo de dor fez com que José fosse para o Egito. O processo de dor nos leva e nos posiciona. A dor, ela pode nos dar dois destinos. O primeiro destino é o do sofrimento. E o segundo destino é o do crescimento. Nós já falamos aqui que a dor é obrigatória. Mas o sofrimento não. A dor é obrigatória, mas o sofrimento não. Tem situações na nossa vida em que a gente está passando, porque a gente está escolhendo sofrer. Porque talvez a gente não conseguiu aprender com a dor, não conseguiu aprender com a circunstância, e a gente vive um ciclo de sofrimento.
A dor, ela é passageira. Mas se eu não entender que essa dor, que toda dor tem um propósito, e esse propósito é para me moldar e para me alinhar com o propósito de Deus, e eu não mudar, eu vou ficar sentindo essa dor, e eu vou entrar num ciclo de sofrimento. Às vezes tem coisa na nossa vida que a gente não consegue mudar o ciclo, porque a gente não entendeu que esse incômodo, que essa dor, ela está acontecendo na nossa vida para nos moldar. E se a gente não se lançar no processo e não for moldado por esse processo, a gente vai viver um ciclo de sofrimento. A dor, ela é obrigatória. Toda escolha que a gente fizer, ela está relacionada a uma dor. Toda. Nós estamos no mês 6 do ano. E toda virada de ano a gente faz aqui o nosso projeto de vida, e é muito comum a gente colocar no projeto lá: esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou me alimentar melhor, esse ano eu vou fazer atividade física, e você coloca várias metas lá. Só que quando começa o ano, a gente começa a não viver esses processos, a gente começa a não fazer nada disso. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa muito com o fim, e a gente não se preocupa com um processo. E todo o processo está envolvido dor. Todo o processo está envolvido dor. Todo. Não existe processo sem dor. Só que nós fomos moldados pela nossa criação a não querer sentir dor. Nós fomos ensinados a não querer sentir dor. E o nosso cérebro, ele trabalha para que a gente não sinta dor. É por isso que quando você acorda de manhã e vem aquela mensagem: poxa, eu tenho que malhar, eu tenho que caminhar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer alguma coisa. O teu cérebro: não, fica aqui mais um pouquinho, depois tu faz. À tarde tu faz, aí chega à tarde, não, à noite tu faz. Toda escolha está relacionada a uma dor. Às vezes, essa dor demora mais para chegar, mas toda escolha está relacionada a uma dor. Existe aquela dor: não, eu vou para atividade física, você vai malhar, você vai sentir dor, o teu músculo vai ficar dolorido. Mas existe aquele que: não, eu vou ficar aqui na minha cama, não vou malhar, e daqui a pouco está vindo lá o sobrepeso, daqui a pouco está sentindo dor na perna, no ombro, daqui a pouco os exames começam a andar alterados. Veio a dor de outra forma. Qual é a dor que você quer escolher? Qual é a dor que você quer sentir? Todo mundo sabe aqui que tomar refrigerante faz mal, comer fritura faz mal. Mas a gente come. Tudo tem uma consequência. Eu estava ontem no nosso jantar de casais, que foi maravilhoso. Quem estava aqui no jantar de casais? Dá um glória a Deus aí. Foi uma bênção. E eu estava aqui sentado com um casal que eles para mim são referência. Talvez eles nem percebam, mas no comportamento, no dia a dia, a gente vai percebendo uma rotina de disciplina. A gente estava aqui, nós jantamos, e aí, vamos comer mais. Aí eu tive a vontade de comer mais, mas não posso, né? Não consigo, mas eu tive a vontade. Aí eles: eu também estou com vontade, mas não, tá bom, sabe? Se passar daqui já é gula. E não comeram. Eu talvez, se pudesse, eu comia, mas não comi também. Aí depois veio a sobremesa e tal, nós comemos a sobremesa. Aí
A Cíntia virou para o Ramon: você não vai comer? Ele: não quero não sobremesa. A pessoa disciplinada. Toda escolha está relacionada a uma dor. De repente a dor, ele, poxa, até queria comer uma sobremesa, mas ele pensou lá na nutricionista dele, que ele vai ter que fazer a biopendância dele, e talvez ele já quebrou nas viagens dele. Não, então a minha cota da semana já passou, então não vou comer. Não vou comer. Toda escolha está relacionada a uma dor. Talvez a dor dele foi de não ter comido a sobremesa. Talvez se ele comesse, daqui a pouco a dieta, a forma dele se alimentar tivesse desregulado, ia gerar uma outra dor. Imagine que você precisa fazer uma cirurgia urgente, uma cirurgia muito complexa na cabeça, e existe um cirurgião, um senhor lá que já fez mais de 500 cirurgias e ele nunca perdeu um paciente. Um cara altamente conhecedor de cirurgia, fez vários cursos, passou muito tempo estudando em momentos em que outros médicos estavam em churrasco, estavam em aniversário, o cara estava estudando, estava fazendo mestrado, estava fazendo doutorado, estava renunciando para ter um conhecimento, para ter uma qualificação maior do que os outros. E no outro hospital tem um médico recém-formado, cirurgião, se formou e fez lá como é o nome que dá? Depois que se forma tem que fazer uma residência em cirurgia lá, aprendeu a fazer cirurgia, e a sua cirurgia vai ser a primeira dele. Quem é que a gente escolhe para fazer cirurgia? Quem tu escolheu, Rodolfo? O primeiro, né? Todos nós iríamos escolher o primeiro. Por quê? Porque era o mais experiente. Porque foi o que mais passou pelos processos. Porque foi o que mais se aperfeiçoou. Porque foi o que mais renunciou para ter um conhecimento melhor. Porque é o que tem mais cirurgias. Porque ele foi a pessoa que mais passou por o processo da dor. A dor nos forma. A dor nos dá know-how. E se fosse, você, por alguma razão, precisa de um segurança particular. Recebeu alguma ameaça e o Estado vai te proporcionar um segurança para preservar a sua integridade. E ele te dá a opção de um policial da guarda municipal novo, que acabou de acessar, e um outro policial da Rotam ou do BOP. Quem você escolher para ser o teu segurança? Quem é, Fabrício? Do BOP? Da Rotam? Por quê? Experiência? Habilidades? Quê? Mais qualificado? O cara que mais passou pelo processo da dor é o que está mais qualificado. O cara que mais passou por provas, por testes, é o que está mais qualificado. É o que tem mais experiência. É o que tem mais expertise. Ainda tem irmão na igreja pedindo: pastor, ora para que esse tempo de dor saia da minha vida. Eu não oro mais para tirar a dor. Eu oro para que você aprenda com essa dor o mais rápido possível,
que no momento que eu aprendo, a dor vai embora. Porque a dor, ela tem um propósito de me moldar. Se eu sou moldado, a dor vai embora. Se eu for moldado, a dor vai embora. A tempestade veio no barco em que Jesus estava. Mas Jesus não se apavorou com a tempestade. Hoje nós queremos silenciar, nós preferimos silenciar os problemas do que resolver. Nós preferimos colocar ele debaixo do tapete do que resolver. Do que olhar para as circunstâncias e falar: Senhor, o que tu queres me ministrar com isso? Todo o processo que você está envolvido diz respeito a você e às pessoas que estão envolvidas. Só que vão ter pessoas que vão olhar para si e vão ver: Senhor, o que eu preciso aprender com esse processo? E vão ter pessoas que vão olhar apenas para você e vai dizer: não, é ele que tem que aprender. Enquanto ele não aprender, não serve. E essa pessoa vai viver um ciclo desse processo até que ela aprenda que ela precisa aprender com essa circunstância. O que seria de Davi se Deus livrasse Davi do leão e do urso? O que seria de Davi se no momento em que viesse um leão para atacar Davi, Deus colocasse um matador de leão lá e matasse o leão? O que seria de Davi no momento em que viesse o urso atacar Davi, tivesse alguém para matar o urso para Davi? No momento em que aparecesse Golias, quem é Davi a chamar? O matador de leão e de urso. Ele não ia ter coragem para enfrentar o gigante. Ele tem enfrentado o urso e o leão. Deu para ele coragem para enfrentar Golias. Forjou ele, moldou ele para ele enfrentar o gigante. Quantos daqueles soldados tinham enfrentado já leão e urso? E Davi enfrentou leão e urso com uma funda. Não foi com espada. Não foi com espada. E às vezes a gente não quer enfrentar os nossos problemas, esperando que Deus levante um Salvador para nós. Aí no momento em que você precisar ter coragem, você também não vai ter. Vai chamar de novo o Salvador. Vai chamar de novo o líder de célula. Vai chamar de novo o pastor. E você não entendeu que o processo de dor na sua vida é para moldar você. No meio da dor, nós encontramos o nosso propósito. No meio da dor, nós encontramos para o que Deus para onde Deus está nos forjando. Eu aprendo 3 coisas com a dor. A primeira coisa é que ela é obrigatória e acontece com todos. Não está relacionada à minha vida espiritual, não está relacionado a pecados que eu cometi, não. Ela vai acontecer para todos. Todos nós teremos perdas, todos nós teremos enfermidades, todos nós teremos dia mal, todos nós iremos enfrentar circunstâncias ruins, circunstâncias adversas. Só que nós precisamos decidir qual a dor que a gente quer viver. Se é uma dor de uma separação, ou se é uma dor da reconstrução. Todas elas vão doer. Mas qual dor eu quero escolher? Se é a dor da falta da saúde, ou se é a dor para ter saúde. Todas elas vão ter dor.
Qual a dor eu vou escolher? Se é a dor para ser o homem de Deus, ou é a dor de ter apenas homens de Deus do meu lado, para me proteger no dia mau? Qual é a dor que eu quero? Então a primeira coisa é que a dor é obrigatória e acontece com todos. A segunda coisa que eu aprendo com a dor é que Deus se importa com a sua dor e está usando isso para te modelar. Deus não é, na maioria das vezes, o causador da dor. As nossas escolhas causam as dores, mas Ele usa essa dor para te modelar. Toda dor na sua vida é uma oportunidade de Deus para te modelar. E a terceira coisa que eu aprendo é que a dor revela o próximo passo do meu destino. Vou repetir. A dor revela o próximo passo do meu destino. Ah, pastor, eu quero saber qual é o meu chamado, eu quero saber qual é o meu propósito. Olhe para as suas dores, elas estão apontando para o seu destino. Olhe para as suas dores do passado, olhe para as suas dores do presente, elas estão te impulsionando para um destino. Em Tito, capítulo 2, verso 11, diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Olha o que Tito está falando aí, ó. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Essa mesma graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Renúncia significa apartar-se, separar, partir, despedir-se, abrir mão de tudo. Antigamente, seguir Jesus, aceitar Jesus, significava abrir mão de tudo. Hoje em dia, aceitar Jesus, de forma indireta ou indireta, consciente ou inconsciente, tem significado um amuleto de proteção e de bênção. O evangelho não mudou. Talvez a igreja se desvirtuou. Antigamente, aceitar Jesus era uma mudança radical de vida. Hoje em dia, aceitar Jesus é ser abençoado. Eu quero aceitar Jesus porque eu quero ser abençoado. Em Mateus 4,18 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois homens, Simão chamado Pedro e André. Eles lavavam a rede, porque eram pescadores, e Jesus lhe disse: venha comigo e eu vos farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Ele estava no barco, na companhia do seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco do seu pai e seguiram Jesus. Querendo ou não, a gente olha para esses discípulos que depois se tornaram apóstolos. Será que a gente seria um apóstolo de Jesus? Jesus chamou e eles imediatamente abriram mão de tudo
e seguiram Jesus. Eles deixaram para trás família, deixaram para trás empresa, deixaram para trás trabalho, deixaram para trás tudo e seguiram Jesus imediatamente. Talvez se fosse hoje, espera aí, Jesus, eu tenho que falar com a minha mulher, eu tenho que falar com o meu patrão, eu tenho um aviso prévio para cumprir, eu tenho que assumir os compromissos da minha empresa ainda, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Eu não estou falando para ninguém largar o seu emprego, largar a sua família, não estou falando nada disso. Eu só estou falando o que significa renúncia para você. Mateus 9:9 diz: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e seguiu. E ele se levantou e seguiu. O caminho mais fácil, normalmente, nos leva a lugares menos interessantes. Renunciar não é uma dor, é um estilo de vida. Renunciar é a mensagem da cruz. Renunciar é a mensagem do Evangelho. É por isso que ele diz: tome a sua cruz e me siga. Toma a sua cruz e me siga. Fique em pé. Quais são as suas escolhas? Quais são as suas escolhas? Todas elas vai te levar para um caminho de dor. Escolha a dor que você quer sentir. Se é a dor de romper com a preguiça e acordar de manhã cedo para falar com teu pai, ou é a dor de não saber que decisão você tem que tomar, porque você não consegue ouvir a voz de Deus. Qual é a dor que você quer sentir? É a dor de ter que jejuar e às vezes ir para um aniversário e não ter que comer nada? Ou é a dor de não ter ninguém orando pela tua casa e a tua família está desprotegida? Nada mudou, o Evangelho não mudou. Tentaram mudar o Evangelho, mas ele não mudou. O que era pecado na época de Jesus, antes de Jesus, na época de Noé, na época de Abraão, continua sendo pecado hoje. O estilo de vida que esses homens e mulheres viveram continua sendo o modelo que a gente tem que viver hoje. Nada mudou. Nada mudou. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Talvez a gente está escolhendo: não, deixa Jesus pagar o meu preço, e eu não quero pagar mais nada. A dor é obrigatória. Ainda que essa dor seja no dia do juízo, aonde você vai bater na porta da recâmara e falar: Senhor, em teu nome eu louvava,
Em teu nome eu curava, em teu nome eu evangelizava, em teu nome eu estava nos congressos, em teu nome eu estava nas vigílias, em teu nome eu estava nos cultos, em teu nome eu estava nas células, em teu nome, Senhor, eu fui para o Legendários, em teu nome eu estava no curso do Mulher Única, em teu nome, Jesus, eu fiz o meu máximo, em teu nome, Jesus. E talvez a gente ouça aquilo que vai gerar a maior dor em nós, a frase: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque eu não te conheço. As nossas escolhas precisam ser diárias, precisam ser a cada manhã, a cada dia. Todos nós precisamos melhorar nossas escolhas, escolher dores melhores, porque a gente já sai daqui com a convicção que a dor é obrigatória, a gente vai sentir dor, mas vamos escolher as melhores dores. Para finalizar, Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele fala de uma possibilidade, o choro pode durar uma noite, pode ser que dure um momento só, mas quando ele fala da alegria, ele fala de uma certeza, ela vem ao amanhecer. Tudo que nós plantamos, nós colheremos. Todas as nossas escolhas são sementes, são sementes. O que você tem escolhido? Não tem como fugir da dor. Nossos pais nos ensinaram a fugir da dor. Menino, não toca, não mete o dedo nessa tomada, senão tu vai tomar um choque. Menino, não pega nessa faca, senão tu vai te cortar. Eles não estavam errados, é proteção. Mas eles nos ensinaram a fugir da dor. Só que não tem como fugir da dor. Todas as escolhas estão relacionadas a uma ou outra dor. Cabe a nós escolhermos a dor que a gente quer sentir. Feche os teus olhos. Nesse momento eu queria pedir que você examine a si mesmo. Nós vamos cantar uma canção. E no momento dessa canção, se você entende, se o Senhor te mostrou decisões que você precisa trocar, que você precisa mudar, que você precisa escolher outras dores, eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Não precisa ter pressa, ore, deixa o Espírito Santo falar com você. E se Ele te mostrar algo que você precisa trocar a escolha, escolher uma outra dor, você vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?
E o que eu tenho pra te oferecer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 é tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a glória para sempre. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Existem pessoas aqui que o Senhor quer levar você para uma nova patente. Só que essa nova patente está relacionada a um processo de dor, a um processo de moldagem. Só que para eu viver isso, eu preciso aceitar. A Bíblia diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio com ele. Você precisa declarar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero. Talvez Deus vai pegar a gente que é como um guarda municipal e vai dar uma patente. Agora você é tropa de elite. Mas precisa passar pelo processo. Precisa querer. Precisa querer. E o lugar do aceite de Deus é aqui no altar. Jesus, antes de começar o seu ministério, a Bíblia fala que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto.
Foi Satanás que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. E lá ele teve que sofrer. Passou 40 dias sem comer e sem beber. Passou fome, passou sede. E depois desses 40 dias, ele foi tentado por Satanás. E ele venceu Satanás. E a partir daí, se iniciou o seu ministério. Você precisa se permitir. O Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Perguntando: quem quer ir para o deserto? Quem quer ir para o deserto? Existe um novo tempo, existe uma nova estação, uma nova autoridade que Deus quer te entregar. Mas você precisa estar disposto a entender que a dor vai te levar para esse novo ciclo. Que Ele vai usar a dor para te moldar. Se você quer tomar essa decisão, nós já vamos orar. Eu te convido a vir aqui à frente e a orar comigo. Talvez você já está no deserto, mas você não conseguiu enxergar o propósito que Deus quer fazer em você e através de você nesse deserto. O Espírito Santo que levou Jesus, Ele é o mesmo que revela os propósitos, que molda. Talvez o que você precisa é revelação de Deus, daquilo que Ele quer te moldar. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque o teu evangelho é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nada mudou, Jesus. Aquilo que era no princípio continua sendo valendo hoje. E nós nos realinhamos com o evangelho da cruz, com o evangelho da renúncia, entendendo, Pai, que a dor é obrigatória. E nós pedimos o auxílio do Espírito Santo para escolher as dores que vêm do Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, nos molda nesse ciclo de dores que estamos enfrentando ou que iremos enfrentar, Senhor. Nós dizemos sim, Espírito Santo, nos molda. Nós cremos em um novo tempo, nós cremos num novo nível de autoridade. Nós cremos, Pai, que no céu ele não existe crise, e a crise que acontece na terra é para nos levar para o projeto que o Senhor tem para nós. Ensina-nos a entender os processos e a não fugir dos processos. Leva-nos a escolher as dores certas. Tira de nós, Pai, as escolhas erradas, as dores erradas. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão vivendo em sofrimento, porque não entenderam o propósito da dor, Senhor. A dor é obrigatória, mas o sofrimento não. Nós declaramos, Pai, o fim do sofrimento na vida dos meus irmãos. Molda-nos, revela-nos para o louvor do Teu nome, Senhor. É o que nós oramos. E se você concorda comigo, glorifique o nome do Senhor e aplauda o nome dEle. Quero você.
Glória a Deus. Graça e paz, família. Quantos estão aí felizes e aleluiados com essa palavra?